Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa noite. Meu nome é Alain Martins Mor, sou psicólogo e vamos falar hoje sobre saúde mental. E estou aqui também com a Carla, que vai se apresentar um pouco para falar com a gente também. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, de acordo com o meu colega. Meu nome é Carla, também sou psicóloga aqui na universidade. Saúde mental, vamos continuar falando sobre saúde mental e a ideia agora é que a gente possa colocar algumas questões dentro daquilo que eu apresentei no vídeo anterior, sobre, em especial, saúde mental individual e a saúde mental institucional. E a primeira questão que se faz, Carla, é, pensando em instituição ou em discurso ou em cultura, como que um professor pode agir ou estar dentro dessa cultura universitária pensando na promoção de saúde mental? É uma pergunta bastante complexa de se responder, mas eu acho que com a ajuda do Alan a gente consegue chegar a algum lugar bem interessante. O que eu noto no nosso ambiente universitário, e também retomando um pouquinho da fala do Alan no vídeo anterior, a gente tem a própria forma como a universidade se comporta e a gente dentro dessa universidade, a gente acaba replicando alguns comportamentos e é importante que a gente consiga sair disso, né? Então, sempre que a gente tiver uma atitude que vá em oposição àquilo que a cultura nos força aí, acaba nos auxiliando. Então, o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas elas acabam não investindo no autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, eu não falo só em você fazer uma psicoterapia. Lógico que aquelas pessoas que têm condições e que estão no momento de fazer uma psicoterapia, isso ajuda bastante. Mas eu noto que as pessoas elas deixam de fazer algumas outras coisas que auxiliam na saúde mental, até porque a saúde mental ela tem uma concepção que é multifatorial, então várias coisas impactam nela e as pessoas deixam de investir nisso. Percebo assim, as pessoas acabam não fazendo exercícios, não têm noites de sono com qualidade, as pessoas não têm momentos de lazer, não investem na família. E a gente tem também, na forma como a gente vive em sociedade, um investimento muito grande na produtividade. Então, assim, eu preciso ser produtiva, não posso perder tempo, eu tenho que ser muito bom naquilo que eu faço. Só que todas essas conquistas, elas ocorrem quando a gente tem um investimento em aprendizagem, elas não acontecem do dia para a noite. E aí ela foca numa determinada necessidade, numa meta, e deixa as outras todas. E a saúde mental não vive sem essas outras, né? Então, quando eu penso no autoconhecimento, que a gente acaba olhando nas redes, e se fala muito, né, desse autoconhecimento, acaba muitas vezes romantizando, mas não é essa a ideia, né? Então, assim, não é uma coisa fácil, não é um processo fácil de se fazer o autoconhecimento, mas ele precisa ter investimento. Enquanto a gente não tiver um investimento mais consciente, ele vai estar sempre em segundo plano. Eu entendo que o autoconhecimento, ele implica, por quê? Porque as coisas que alcançam a gente no ambiente institucional e universitário, à medida que a gente as conhece, eles reverberam de forma diferente. Então, quando eu invisto numa prática de exercício, que eu estou por completo, de corpo e alma naquele exercício, eu estou fazendo um autoconhecimento, porque eu estou olhando o meu corpo, estou sentindo o meu corpo, estou vendo as necessidades que ele tem, e isso reverbera em mim. Quando eu estou com a outra pessoa, e eu acho muito legal quando a gente coloca isso, de entender esse reverberar, né? Quando eu conheço uma pessoa que ela é diferente, algo impacta em mim e eu fico com aquela sensação do estilo, ai que estranho, não sei, não gostei muito dessa pessoa. E aí, curiosamente, depois de alguns dias, você é a melhor amiga dessa pessoa. Né? Então, assim, aquilo que reverberou, que você não entende muito bem, passa a fazer parte da sua vida diariamente. E aí eu pergunto, né? Quantas coisas reverberam, mas a gente não sabe como reverbera. E aí a pessoa não investe, não pensa, não reflete sobre aquilo. Então, atividades como exercícios, meditação,
investimento numa noite de sono que seja de qualidade, porque muitas vezes você pode dormir muito tempo, mas que e ele não ser de qualidade, né? Isso tudo tem algum impacto na saúde mental. Outra coisa que eu acho muito legal é assim, que a gente acha meio, é muito superficial. Quando eu vou num teatro e vejo uma peça, ou quando eu vejo um concerto de música acontecendo, que me provoca emoções, que eu consigo, né, olhar para elas. Quando eu vejo um filme, que normalmente acontece isso, num filme você se identifica com o personagem, né? Você vê algumas coisas suas. Então, pequenas coisas que a gente pode ir fazendo e se questionando, nossa, por que isso me impactou tanto, né? Por que estar naquela situação me fez sentir dessa forma? Coisas que a gente deixa de perguntar e, na minha opinião, acaba diminuindo a qualidade, então, do dia a dia. Porque fica tudo muito automático, né? E a gente deixa de ter consciência de algumas atividades. Alguns exemplos são aquela família que a vida inteira quis ter filhos, mas os filhos acabam demandando mais questões econômicas da família financeira, e aí o pai e a mãe precisam investir nessa demanda também. E aí não investem no filho. Né? Então, assim, o quanto você está deixando de ganhar naquela situação enquanto pessoa, enquanto autoconhecimento mesmo. Então, eu gosto de pensar que em todas as coisas que nos permeiam, e sejam nas angústias, nos sofrimentos, quanto você precisa olhar para cima, né? O quanto você precisa entender aquelas coisas que estão passando e dizer assim, não, pera, eu também posso ter lá minhas limitações, eu também posso ter as minhas dificuldades, não é porque agora eu tenho uma expertise grande que eu sei tudo. Então, assim, também entender esses pequenas coisas que vão acontecendo durante a nossa jornada de trabalho, seja de trabalho ou seja acadêmica, e que fazem, então, tem implicação na gente, enquanto pessoa. E falando em jornada acadêmica, pensando no nosso público, né, essa relação professor-aluno ou discente-docente, como que essa dualidade, como que essa parceria pode ser desenvolvida para que ambos os atores institucionais possam ter uma boa saúde? Qual é o papel ou quais papéis aí que esse professor pode ocupar para favorecer a saúde dessa instituição e dessas relações? Então, à medida que eu entendo assim, à medida que ele consegue se ver nesse novo lugar, onde ele não desconsidera, ou seja, os aspectos emocionais não são apenas mimimi, né? Então ele é composto de razão e de emoção também, ele passa a conseguir olhar o outro também com mais coisas e não apenas com a razão. Esse lugar colocado do estudante, esse lugar colocado pelo professor do estudante, eu acho que é muito importante, mas passa por ele também. Então, à medida que ele também permite ter suas limitações, que ele permite errar, que ele permite investir nas coisas dele, ele começa a ver isso no outro. Né? Esse seria um principal, você se colocar na condição de humano, né? Porque a gente é humano, a gente pressupõe que a gente tem características humanas, mas a gente é humanizável. Né? Então, entender esse lugar humano e mais, colocar-se no lugar de escuta. Né? Porque o que é colocar-se no lugar de escuta? Permitir que o outro fale as angústias para mim. Mas não quer dizer necessariamente que nessa permissão eu vou ter que fazer aquilo que o outro me pede necessariamente. Eu posso avaliar de acordo com de onde eu estou, quais as coisas possíveis de se fazerem. E a gente tem muito, no NUAP, a gente tem a recepção de muitos estudantes que estão muito, talvez, imersos naquilo que eles não conseguem colocar para fora, e que às vezes vem com muita emoção, seja de ódio, e a gente, quando está recebendo, a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? Então a gente entender que a gente ocupa um lugar de escuta e não de resolução necessariamente de problemas. Mas essa escuta, ela favorece um acolhimento. Porque o outro, sendo escutado, ele se sente, puxa, alguém está aqui para me ouvir. Eu noto que boa parte dos estudantes que chegam, e aí o Alain pode me colaborar,
os estudantes chegam com essa necessidade de ser ouvido. Né? Mas qual que é a diferença do professor escutar e da gente escutar? Ah, mas eles têm uma escuta profissional. Ok, mas e o que é humano? Então, aquilo que é humano dentro das outras pessoas. Escutar, então, como é que acontecia antes dos psicólogos? Não existia escuta, né? Acho que sim, e tem um ponto interessante que é poder entender que cada ator institucional pode ser também um facilitador dessa saúde, né? De todos, né? Então, poder estar ali para escutar o outro, não profissionalmente, até porque, né, a gente precisa de um certo preparo para poder aprofundar as questões, mas estar ali como parte da instituição já é aí de bom tamanho, né? Porque quando eu me coloco como parte dessa instituição, eu me coloco em favor desse outro também, e não mais um contra o outro, né? Ou em dualidade ou Em oposição. em oposição a esse outro, Uhum. exato. Então, eu acho que esses lugares institucionais precisam ser repensados. Que muitas vezes são cristalizados, São né? Então, a cristalizados. minha postura de docente, ela não pode ter erros, ela não pode, né? Ela não pode ter limitação, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes tenho toda uma expertise para estar aqui. Sim. Mas você é gente, Sim. como qualquer outro. E acho que como a gente falou no vídeo anterior, né, se a ideia de saúde ou de saúde mental é poder ter respostas flexíveis às situações, para que não fique cristalizado numa única resposta, porque isso seria patologizante, eu acho que pensar atualmente como transformar esses lugares ou como favorecer com esses lugares institucionais sejam mais flexíveis, eu acho que é ponto inicial para pensar uma saúde institucional, cultural. Uhum. Então, uma flexibilidade, uma leveza auxiliaria muito nesse lugar. Eu concordo bastante com isso. E acho que isso não só promove a saúde mental do discente, como do docente, porque são lugares menos rígidos, né? Menos exigentes. Sim. Acho que é uma boa... E se a gente for pensar em discurso e em cultura, quando um aspecto dela muda, os outros também mudam, né? Porque eles são interdependentes. Mas se você está mais flexível, você consegue ocupar né? Esse novo lugar com mais tranquilidade. Não fica o desconforto de sair de uma acomodação para ir para outra. Exato. Muito vale a pena. Obrigado. Gente, é isso. Espero que tenham aproveitado esse vídeo e continuem no curso e tenham boas discussões. Até breve.